Fala galera, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a gravação da aula dessa semana e aí eu decidi fazer uma revisão de gravitação universal, tá? Então a última aula antes do recesso foi de gravitação, aí depois a gente fez ali um vídeo para a prova de vocês e aí hoje a gente não fez muito gravitação, nada de muita coisa sobre gravitação universal, então vamos fazer aí uma revisão de gravitação universal, tá? E, e a gente a partir daí a gente coloca coloca a gente vai com a matéria, tá? Quando a gente for ao vivo de novo, a gente continua com a matéria. Então, vou fazer o vídeo de uma teoria para a gente revisar e depois a gente faz exercícios aí de gravitação e aí fica para essa semana que eu não tive presente aí na aula ao vivo. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos pensar aí como é que a gente vai fazer. É o seguinte, vamos olhar o capítulo 15, né? Então a gente está no capítulo 15, capítulo 10, desculpa. Capítulo 10, que é o capítulo de gravitação universal. Então só relembrando mesmo, tá legal? Então, só para a gente relembrar, a gente tem 2 semanas aí de recesso, a gente não fez muitos exercícios de gravitação, então acho importante a gente, primeiro, antes de voltar aí às atividades, a gente fazer essa revisão aí de gravitação universal. O que que nós conversamos universal? O que que nós conversamos sobre gravitação universal na semana antes do recesso, né? Então isso que é importante para a gente. Então vou colocar aqui. Bem, a gente viu na gravitação universal principalmente duas coisas: as leis de Kepler e a lei de Newton para a gravitação universal. E aí, a partir da lei de Newton para a gravitação universal, nós chegamos na conclusão das equações para os corpos em órbita, né? A aceleração da gravidade, o valor da velocidade orbital, demonstramos a terceira lei de Kepler, tá? Então, é isso que a gente conversou. Então, eu vou chamar assim, ó, meu tópico 1 foi o tópico para falar sobre leis de Kepler. E aí, quais são as leis de Kepler, né? São duas bem teóricas e uma mais prática, né? Com mais formas. Então, a primeira lei é a chamada lei das áreas. Lei das áreas. Perdão, desculpa. Lei das órbitas. Lei das órbitas. Órbitas. E aí, o que vai dizer a lei das órbitas? Diz que qualquer planeta descreve órbitas elípticas ao redor do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e desenhar uma elipse, vamos desenhar uma elipse aqui. Se eu pegar e fizer o desenho de uma elipse, seria uma coisa assim. Opa! Né? Então, isso aqui é o desenho de uma elipse. E aí, o Sol ele vai ocupar um dos focos dessa elipse. Então, imagina que você tem aqui o Sol, vamos botar ali o Sol ali. O Sol, ele vai ocupar um dos focos aqui dessa elipse. Está aqui o Sol. E aí, você vai ter ali o planeta orbitando ao redor desse Sol. Então, por exemplo, você tem lá a Terra, né? Por exemplo, aqui a Terra, que está orbitando ao redor do Sol, o planeta orbitando ao redor do Sol, aonde o Sol está ali num dos focos dessa elipse. Ah, Thiago, mas por que que essa lei é uma lei tão assim, ó, pô, é só uma trajetória elíptica, o que que isso tem de mais? Bem, até a descoberta de Kepler, achava-se que as trajetórias eram trajetórias circulares.
tá legal? Então, foi descoberto então que a trajetória era elíptica. E aí faz diferença porque vai ter momentos da trajetória onde o planeta está mais próximo do Sol, momentos da trajetória onde o planeta está mais afastado do Sol, tá? No caso da Terra, gente, sendo bem sincero, é uma elipse, claro, né? Porque é um planeta que está girando em torno do Sol, está orbitando em torno do Sol. Só que é uma elipse muito próxima de uma circunferência, tá legal? Não é tão achatada parecendo uma bola de futebol americano. Ela é mais arredondada. A segunda lei, de Kepler, eu vou chamar assim, ó, 1.2, foi a chamada lei, né, a chamada lei das áreas. E o que vai dizer? Eu vou resumir só o seguinte: áreas iguais em tempos iguais. Em tempos iguais. Áreas iguais em tempos iguais. Ah, Thiago, como assim áreas iguais em tempos iguais? Eu meio que resumi o enunciado, tá? Áreas iguais em tempos iguais. Então, vamos desenhar uma elipse novamente. Vou desenhar minha elipse aqui. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dela dessa vez, para a gente poder explorar mais esse desenho. Então, tá aqui a minha elipse. Opa, peraí. Então tá ali. E aí vamos colocar o Sol, né, da mesma maneira que a gente fez da outra vez. Vou colocar aqui o Sol. Então, tá aqui o Sol. E aí o planeta, tá aqui o Sol e tá aqui o planeta, que vai descrever uma trajetória ao redor desse Sol. Uma trajetória elíptica, né? E aí existe uma coisa chamada raio vetor. O que é o raio vetor? Vai ser um segmento que vai ligar o Sol até o planeta. O que esse raio vetor vai fazer? Esse planeta vai sair desse ponto, né? E vai chegar aqui em outro ponto, ó. Então, ele vai sair daqui e vai chegar, por exemplo, aqui. Quando ele faz isso, o raio vetor, ele vai varrer, ó. Olha o que o raio vetor vai fazer. Vai sair daqui, vai vir para cá e vai varrer toda uma área. Essa área eu vou pintar aqui. Eu vou pintar essa área varrida. Vou pegar uma outra cor, vou pegar uma cor, sei lá, laranja aqui, e vamos pintar essa área varrida pelo raio vetor nessa situação, tá? Vamos lá. Então, vou pegar, tá aqui, ó. Pronto. Esse raio vetor vai varrer toda essa área que eu desenho laranja. Então, quando o planeta sair de um ponto e chegar em outro ponto, esse raio vetor vai ter varrido tudo isso aí. O que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte: para que o raio vetor faça isso, ele vai varrer uma área que eu vou chamar de área 1 num certo intervalo de tempo t1. Só que esse planeta ele continua na trajetória dele. Então ele vem parar aqui, por exemplo. Ó, ele vem parar aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo. Ele sai desse ponto e vem parar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. E começa a trajetória dele ali. De tal maneira que agora o raio vetor já vai ter varrido uma outra área. Então tá aqui, ó. O raio vetor estava aqui e vem parar nesse ponto que está aqui. O que vai acontecer nessa situação? Você vai ter o raio vetor que vai ter varrido esse pedaço agora. E aí, quando o raio vetor tiver varrido esse pedaço, a gente vai dizer o seguinte: ele varreu uma área 2 num certo tempo
T2. E aí, o que vai dizer? Ó, áreas iguais, né? Áreas iguais em tempos também iguais. Então, se a área 1 for igual à área 2, significa que o tempo 1 é igual ao tempo 2. A gente fala que o tempo, gente, o tempo, ele é proporcional, ou seja, uma constante. Vou mudar. É... Cadê? Volta. A gente diz que a área varrida, áreas iguais, né? Que a área varrida, ela é proporcional ao tempo do percurso. Então, a gente pode até falar assim, ó, a área varrida sobre o tempo é sempre uma constante. É sempre a mesma constante. Ah, que cai esse? Cai uma constante qualquer, um valor qualquer. Tem até nome, tá? Tem até nome. Posso até escrever aqui, ó. O nome dessa constante se chama velocidade areolar. Velocidade área. Diz que a área varrida ao longo do tempo é sempre a mesma. Então, se você tiver a área 1 igual à área 2, você vai ter o tempo 1 igual ao tempo 2. Se a área varrida 1 for maior do que a área varrida 2, é porque o tempo 1 vai ser maior que o tempo 2, e assim sucessivamente. Então, gente, eu posso pensar o seguinte: se essa razão ela é constante, eu posso escrever que a área 1 sobre o tempo 1 é igual à área 2 sobre o tempo 2. Se eu pegasse uma outra área varrida qualquer, uma área 3, sobre um tempo 3, também seria igual, e assim sucessivamente. Vou moldurar isso aqui, e isso aqui é a minha segunda lei de Kepler. Tá legal? Só que aqui eu consigo descobrir uma coisa. Olha só. Se eu for pegar esse pontinho aqui, que vai ser o ponto mais afastado do Sol, e esse pontinho aqui, que é o ponto mais próximo do Sol, eu vou chamar esse ponto de P, de afélio, de afastado, e vou chamar esse ponto de P. Aqui você vai ter o planeta com uma determinada velocidade, e aqui você vai ter o planeta com uma outra velocidade. Quando esse planeta estiver mais afastado aqui do Sol, esse planeta vai ter a chamada velocidade orbital mínima. E quando estiver mais próximo, a velocidade orbital máxima. Então, no periélio, você tem a maior velocidade para esse planeta. No afélio, você tem a menor velocidade para esse planeta. Então, por ser uma trajetória elíptica, vão ter momentos da trajetória aonde esse planeta vai ter a velocidade máxima e o outro momento da trajetória aonde esse planeta vai ter uma velocidade mínima. Quando que é a máxima? Quando está mais próximo do planeta, do Sol. Quando que a velocidade é mínima? Quando está mais afastado do Sol. Periélio e afélio. De novo, periélio e afélio. Essa é a segunda lei, que diz que as áreas varridas são proporcionais ao tempo de percurso. E a terceira e última lei de Kepler, já vai dizer o seguinte. Vou aqui para baixo primeiro. Já vai dizer o seguinte. Na verdade, tô embaixo e fui para cima. E agora esqueci. Agora eu tô embaixo, né? Agora eu tô embaixo. Show. Então vou colocar aqui, ó. A minha terceira lei. Então, de novo. 1.3, a terceira lei de Kepler, que vai ser a chamada lei 2
períodos. Períodos. E o que vai dizer a lei dos períodos? Vamos imaginar o Sol. Então, eu vou colocar assim, ó. O Sol é uma porção de massa muito grande. Então, eu vou desenhar aqui o Sol. Tá? Vou mudar a cor. Vamos lá, de novo. Vou desenhar aqui o Sol. Uma porção de massa muito grande, né? Uma porção de massa muito grande, está ali o Sol. Ao redor do Sol, você tem planetas que estão girando ao redor do Sol. Vamos pegar dois planetas para a gente poder analisar? Vamos pegar aqui, então, a Terra. Então, vou desenhar a trajetória da Terra ali de azul, tá? Então, vamos pegar aqui a Terra. Ó. E vamos pegar Marte. Então, vou desenhar a trajetória de Marte de vermelho. Então, mais ou menos assim, né? Terra está mais próximo, Marte está mais afastado, então está batendo. Então, você tem aqui, por exemplo, Marte orbitando ao redor da Terra, perdão, ao redor do Sol, e você tem aqui a Terra orbitando ao redor do Sol. Reparem que os dois corpos que eu estou pegando, que eu vou chamar aqui de massa 1 e vou chamar de massa 2, e aí como um exemplo, Terra e Marte, eles possuem uma certa distância para o Sol. Essa distância para o Sol aqui, ó, é o que a gente chama de raio médio. Então, eu vou falar que aqui, esse aqui é o raio médio do 1. O Marte também tem seu raio médio, né? Então, seria a distância do centro até o ponto aqui, que seria o raio médio de Marte. Eu vou chamar de raio 2. Só que, gente, para completar essa trajetória aí, para completar essa circunferência que eu coloquei, a gente sabe que é uma elipse, mas como é uma elipse próxima de uma circunferência, a gente aproxima. Para completar essa trajetória, demora um certo tempo. E o tempo que é o nome do tempo que a gente dá para completar uma volta se chama período. Período. E aí, o que diz a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos? Uma lei bem teórica que Kepler descobriu. Que o período ao quadrado sobre o cubo do raio vai ser sempre uma constante. Essa razão para os planetas que estão orbitando em torno de uma mesma massa vai ser sempre constante. Ah, Thiago, como assim? E daí? Qual o problema? Se essa razão é uma constante, eu posso escrever assim, ó, T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. E se você pegasse um terceiro planeta, por exemplo, Júpiter, está orbitando em torno da mesma massa? Tá, que é o Sol. Então, você teria ali um T3 ao quadrado sobre um R3 ao cubo. Isso aqui, sucessivamente, para todos esses planetas do nosso Sistema Solar, inclusive. Então, vou moldurar isso aqui. Vou moldurar. E essa é a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Deixa eu ir lá para cima de novo, só para você poder ver aqui embaixo. Então, deixa eu ir lá para cima. Agora eu estou lá em cima, tá? E aí você está vendo aí embaixo. Então, você tem aí, aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Então, você está vendo aí que você tem a lei dos períodos, ela vai funcionar. A lei dos períodos, ela vai funcionar quando você tiver os corpos orbitando em torno da mesma massa. Ah, Tiago, como assim orbitando em torno da mesma massa? Repara que eu peguei aí exemplos de planetas que estão orbitando em torno da mesma massa que é o Sol, né? Que é o Sol, estão orbitando em torno da mesma massa que é o Sol. Se você pegar, por exemplo, um planeta que está no nosso sistema solar e comparar com outro planeta que está em outro sistema solar, aí já não vai bater. Aí já não vai dar certo essa terceira lei de Kepler. Então, precisa orbitar em torno da mesma massa. Tá legal?
Então, só a título de comentário. Quando a gente olha ali para a segunda, olha para a segunda lei aí. Quando a gente olha para a segunda, a gente está falando de um único planeta que está orbitando em torno do Sol. Quando a gente fala para a terceira lei, que essa aqui está aqui embaixo, quando a gente olha para a terceira lei, a gente está falando de vários planetas ou vários corpos orbitando em torno da mesma massa. No caso, eu citei o exemplo de planetas orbitando em torno do Sol. Pode ser exemplo de, por exemplo, Júpiter. Júpiter tem 3 luas. Pode ser o exemplo das 3 luas de Júpiter orbitando em torno de Júpiter. Vai valer a terceira? Vai valer a terceira lei de Kepler. Só que se você comparar, por exemplo, a lua de Júpiter com a lua da Terra, aí já não vai valer, porque a lua de Júpiter está orbitando em torno de Júpiter e a lua da Terra está orbitando em torno da Terra. Aí já não vale. Para que essa lei seja válida, é preciso que os corpos estejam orbitando em torno da mesma massa. Combinado? Beleza? Beleza. Então, vamos partir para a segunda parte. O que nós falamos aí na segunda parte? Vou continuar aqui em cima. Então, na segunda parte, vou chamar aqui, ó, tópico 2, eu vou escrever assim. Lei de Newton para a gravitação. Lei de Newton para a gravitação universal. Cara, é aquela história lá da maçã que caiu e ele, né? Ah, eureka, eureka. Né? Eureka é de Arquimedes. Mas ele imaginou ali. Olha só, você tem duas porções de massa. Vamos desenhar aqui as duas porções de massa. Então, vou colocar aqui primeira porção de massa e uma outra porção de massa um pouquinho menor. Não aqui, um pouquinho mais embaixo. Então, está aqui uma outra porção de massa um pouquinho menor. Essas duas porções de massa, vamos rechear elas? Essas duas porções de massa, elas estão separadas por uma distância. Separadas aí por uma distância. Então, vamos colocar essa distância entre elas? Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim. Pronto. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Vamos lá. De novo, hein? Então, deixa eu pintar aqui de preto. A distância daqui até aqui. Tá aqui essa distância. Essa distância eu vou chamar de D. Tá? Ou seja, a distância entre os centros aqui. Aí o que Newton descobriu? Que quaisquer duas porções de massa, vamos chamar essa massa de massa mzão e essa massa de massa mzinho. Newton descobriu que quaisquer duas porções de massa se atraem. Então o que você tem é essa massa mzão vai atrair a massa mzinho. Então vou colocar aqui, ó, massa mzão faz a força em mzinho. Mzão faz força em mzinho. Só que se mzão faz força em mzinho, é porque mzinho faz força em mzão. Tá aqui. Essas duas forças, inclusive, formam paração e reação. E como que vai ser o módulo dessas forças? Essa é a lei de Newton para a gravitação. Newton descobriu que essa força, que a gente chama de força gravitacional, ou atração gravitacional, por isso Fg de gravitacional, ela vai ser diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre elas. Como é que a gente sai de uma proporcionalidade para chegar numa igualdade? A gente bota uma constante, que é o Gzão. Vou moldurar isso aqui. E o que vai ser essa constante? Então, moldura
Essa é a lei de Newton para a gravitação universal, que diz que a força de atração gravitacional, por exemplo, a força que a Terra exerce em você, a força que a Terra puxa os corpos para baixo, respeita essa lei aí, por exemplo. A força que a Terra faz na Lua, que o Sol faz na Terra, respeita essa lei que está aí. Respeita essa lei que está aí. E o que ela diz, né? Que essa força é diretamente proporcional ao produto entre as massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse G ele tem um valor, né, fixo, é uma constante. Ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do sistema internacional, Newton metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Ah, Thiago, preciso decorar esses valores? Não, claro que não. Fica tranquilo. Beleza? Aí sim, aí a partir dessa ideia da lei de Newton para a gravitação, a gente pode calcular algumas coisas. A primeira coisa que a gente consegue calcular a partir dessa lei de Newton para a gravitação é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ou chamada aceleração gravitacional. Né? Da gravidade, né? Então não pode ser da gravitacional, gravidade. Agora sim. Que é o G, né? Que a gente está acostumado. É o Gzinho, é o Gzinho. Como é que seria isso? Vamos lá, vamos desenhar a Terra, né? Uma porção muito grande de massa. Vou colocar um pouquinho aqui para baixo. Beleza. Vou só encher ela aqui. E vamos colocar um outro corpinho qualquer. Não vou nem usar isso aqui. Pode ser um corpinho qualquer aqui, ó. Então, imagine que você tem uma maçã que está numa determinada altura para a superfície da Terra. Então, vamos colocar essa altura. Você tem aqui, ó, uma certa altura até aqui. Uma certa altura até aqui. E você tem também o raio, né? A gente não pode esquecer, né? O raio. Então, isso aqui seria a altura que esse corpo está, isso aqui seria o raio da Terra. Aí o que a gente tem? O que a Terra faz em todos os corpos que estão ao seu redor? A Terra faz uma força. Essa força é a chamada força-peso. Mas você tem que lembrar, cara, que essa força-peso é a força que uma massa emisão faz de uma massa emizinho. Ou seja, é uma força gravitacional. Então, gente, esse peso ele é a chamada força gravitacional. Então, a gente pode igualar, ó, peso igual a força gravitacional. Mas como é que você calcula peso? Massa vezes gravidade. E como é que você calcula força gravitacional? Gzão é mzão, mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Aí daqui a gente descobre a gravidade. Olha só que legal. Você pode cortar essa massinha com essa massinha e você vai descobrir que a gravidade ela pode ser calculada como Gzão, mzão, dividido pela distância ao quadrado. Só que quem vai ser essa distância? Vai ser o raio mais a altura que esse cara está ao quadrado. Dessa maneira, você calcula o valor da gravidade em qualquer ponto que esse corpo esteja ao redor da Terra. Beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para a gente poder aproveitar esse espaço, para a gente poder falar mais uma coisinha. E se esse corpo ele estivesse na superfície da Terra? Então, vamos colocar aqui um OBS. Assim, ó. Na superfície da Terra. Tá? Na superfície da Terra. Cara, se essa superfície da Terra não tem altura, então esse H seria zero.
Se o H é zero, quanto é que vai valer a gravidade? A gravidade na superfície vai ser igual a Gzão mzão dividido pelo raio ao quadrado. Vamos moldurar isso aí. Então tá aí. Se você pegar e substituir o G, 6,67 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra e o raio da Terra, adivinha quem você vai achar? Você vai achar o 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Combinado? A outra coisa muito importante que a gente acabou descobrindo a partir da lei de Newton para a gravitação foi o estudo dos corpos em órbita. E no estudo dos corpos em órbita, né, quando a gente fala assim, corpos em órbita, gente, eu estou em cima ou estou embaixo? Não me lembro mais. Estou em cima ou estou embaixo? Eu estou em cima, então você não está vendo mais. Vamos para baixo agora. Agora eu estou embaixo. Beleza. Quando a gente fala aqui dos corpos em órbita, eu vou dividir esse estudo. Eu vou conversar com vocês, né, principalmente, sobre a chamada velocidade orbital. É o mais importante. V. Tá? Como é que vai funcionar isso? Vamos mais uma vez pegar o exemplo da Terra. Só que agora vamos colocar um outro corpo. Então eu tenho lá a Terra, tá? Eu tenho aqui, né? A Terra, beleza? E eu vou desenhar aqui um outro corpinho, por exemplo, a Lua. Tá bom. Então desenhei ali Terra e Lua. Tá legal? E aí essa Lua está orbitando ao redor da Terra. Está orbitando de que maneira? Então posso fazer deixa eu ver, fazer um desenho assim, ó. Então estaria orbitando mais ou menos assim, né? Então tá ali, seria o sentido da órbita da Lua. Então essa Lua tem uma certa velocidade orbital. Essa velocidade orbital da Lua seria algo assim. Tá aqui a velocidade orbital da Lua. Porém, gente, você tem aqui, ó, massa maior, massa mzão, massa mzinho. O que Newton disse? Quaisquer duas porções de massa se atraem. Então, gente, vai surgir para cá, para dentro, uma determinada força. Você tem ali a distância entre o centro da Terra, e a Lua. Então, vai existir ali uma determinada força de atração que a Terra faz na Lua. Ah, Thiago, mas não vai existir a força que a Lua faz na Terra, não? Vai. Só que eu só estou querendo te mostrar a força que a ação, né, a consequência da força lá na Lua. O que vai acabar acontecendo? Essa Lua, gente, ela descreve essa trajetória aqui, ó, que seria uma trajetória próxima de uma circunferência. Então você tem a força gravitacional responsável por essa Lua fazer uma determinada curva. Certo? Cara, se essa Lua está fazendo uma determinada curva, tem que ter uma força característica. E essa força característica é a força centrípeta. Então, tá vendo essa força gravitacional? Ela faz o papel de força centrípeta. Eu posso escrever assim, ó. A força centrípeta está sendo feita pela força gravitacional. Deixa eu voltar lá para cima. Agora. Então, força centrípeta
mv ao quadrado sobre r. E força gravitacional, Gzão, Mzão, Mzinho, sobre distância ao quadrado. Só que se você reparar, gente, olha só. Primeiro, quem que vai ser esse D, quem que vai ser esse R? Então, aqui, ó, a distância é isso aqui. Só que se você reparar, essa distância é justamente o raio da trajetória. Então, essa distância é justamente o raio da trajetória. Você pode substituir o R pelo D ou o D pelo R. Eu vou preferir substituir onde está escrito esse D. Eu vou escrever R. Agora, eu vou sair simplificando. Olha só, massinha corta com massinha, esse quadrado corta com esse R, e eu vou descobrir a minha velocidade orbital. Essa velocidade orbital será Gzão, Mzão, sobre R. Só isso. Só que tem que ter a raiz. Esse quadrado está aqui, joga para o outro lado como raiz. E agora sim a gente moldura. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Beleza. Agora sim, agora eu vou moldurar que vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou pegar, moldura isso aqui. Moldura isso aí. Beleza? Essa é a velocidade orbital. E a partir da velocidade orbital, você consegue descobrir a velocidade angular orbital, que a gente fez em sala, mas não era tão importante, vou deixar para você. E a gente consegue demonstrar a terceira lei de Kepler. E a demonstração também não é uma coisa tão importante, é importante a gente saber a lei de Kepler. Tá legal? Então foi isso que nós vimos, na última aula. Gravitação universal. E aí eu preferi que a gente retomasse pela gravitação universal, por essa teoria de gravitação universal, do que já começar com uma matéria nova. Tá legal? Pra gente relembrar um pouquinho, fazer alguns exercícios. O próximo vídeo que eu farei vai ser de exercícios dessa matéria de gravitação. Eu já vou mandar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, tá? Vou encerrar aqui. E até.